Prosperidade para Escorpião. O que pode estar se formando nos bastidores? Escorpião, existe algo acontecendo agora que você ainda não consegue ver por completo, algo silencioso, profundo, que se move por baixo da superfície como uma corrente subterrânea prestes a encontrar seu caminho de volta à luz. E antes que você diga qualquer coisa, antes que a dúvida tente falar mais alto, eu preciso que você fique aqui, porque o que está por vir neste vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga os próximos meses da sua vida. Existe um tipo de prosperidade que não chega fazendo barulho. Ela não aparece de repente como um raio em céu aberto. Ela se constrói lentamente, como as raízes de uma árvore centenária que passam anos se aprofundando no solo antes que alguém perceba a grandeza da sua copa. E é exatamente esse tipo de movimento que está acontecendo na sua vida agora. Escorpião, você passou por ciclos que testaram tudo o que você acreditava sobre si mesmo, ciclos de perda, de reconstrução, de silêncio forçado, e cada um desses momentos não foi um castigo, foi uma preparação. O universo não desperdiça dor, ele a transforma em fundação. E a fundação que foi construída dentro de você durante esses períodos difíceis está prestes a sustentar algo que você ainda nem imagina, algo que vai exigir toda a profundidade que só um escorpião de verdade possui. Porque a prosperidade que se aproxima não é superficial, ela é do tipo que muda gerações, que reescreve histórias, que transforma silêncio em legado. Fase 1. Existe uma energia de renovação financeira extremamente poderosa se formando ao redor do seu signo neste momento. E quando eu digo renovação, não estou falando de pequenos ajustes ou de economizar alguns centavos aqui e ali. Estou falando de uma reestruturação completa na forma como o dinheiro flui na sua direção. Como se o universo estivesse reorganizando os canais por onde a abundância chega até você. Pense numa represa que foi construída há anos e que agora finalmente está prestes a liberar toda a água acumulada. Essa água representa tudo o que você plantou, cada esforço que pareceu não dar resultado, cada noite em que você trabalhou sem reconhecimento, cada vez que você investiu em algo sem ver retorno imediato. Nada disso foi perdido, absolutamente nada. A energia de Plutão, que governa as transformações mais profundas do seu signo, está ativando uma fase onde aquilo que estava estagnado começa a se mover. E quando as coisas começam a se mover para um escorpião, elas não se movem devagar, elas se movem com a força de uma avalanche que esperou pacientemente pelo momento certo de descer a montanha. Você pode não ver ainda, mas os sinais já estão aparecendo. Pequenas coincidências, portas que entreabrem, conversas que surgem do nada carregando possibilidades que antes pareciam distantes. Preste atenção, porque a prosperidade está falando com você, mesmo que ainda em sussurros. Fase 2. Há algo que precisa ser dito sobre a relação entre Escorpião e o dinheiro, e é algo que muitas pessoas não entendem. Você não é alguém que simplesmente quer ter mais, você é alguém que precisa sentir que o que possui tem significado, tem propósito, tem peso. E é por isso que durante tanto tempo você pode ter sentido uma desconexão com a ideia de prosperidade. Porque o mundo tentou te vender uma versão de riqueza que nunca combinou com quem você é. Uma versão superficial, baseada em aparências, em números vazios, em ostentação sem alma. Mas a prosperidade que está se formando agora é diferente. Ela vem carregada de sentido, ela nasce de dentro para fora, como uma nascente que brota do coração da terra e forma um rio que alimenta tudo ao seu redor. Essa prosperidade não vai apenas encher sua conta bancária. Ela vai preencher aquele espaço dentro de você que sempre soube que merecia mais. Não mais coisas, mas mais verdade, mais liberdade, mais poder de escolha. E esse é o tipo de riqueza que ninguém pode tirar de você. Porque ela não depende de circunstâncias externas, ela depende da profundidade com que você se conecta com seu próprio valor. E Escorpião, essa conexão está ficando mais forte a cada dia que passa. Fase 3. Vou te contar algo sobre ciclos que talvez ninguém tenha te explicado dessa forma. Todo o período de escassez que você viveu não foi aleatório, ele tinha um propósito muito específico. Era como se a natureza estivesse podando uma árvore, cortando galhos que pareciam saudáveis mas que na verdade estavam desviando a energia das raízes. E quando a poda termina, quando os galhos desnecessários são removidos, toda a força vital da árvore se concentra naquilo que realmente importa. E o crescimento que vem depois é explosivo, é abundante, é impossível de ignorar. Você está saindo de uma dessas podas agora. Os últimos tempos tiraram de você coisas que doeram, pessoas, oportunidades, crenças, hábitos. E cada uma dessas perdas, por mais dolorosa que tenha sido, estava liberando espaço para algo maior, algo que precisa de todo o seu terreno interior disponível para poder florescer. A prosperidade que se aproxima não cabe na versão antiga de você, ela precisa dessa versão nova, dessa versão que passou pelo fogo e não se destruiu, dessa versão que aprendeu a diferença entre o que é essencial e o que é apenas confortável. Escorpião, a poda acabou.
Agora é tempo de crescer, e crescer com uma força que vai surpreender até você mesmo. Fase 4. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora, porque isso pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Existe uma janela energética se abrindo especificamente para os nascidos sob o signo de Escorpião, e essa janela não aparece com frequência. Ela é como aquelas flores raras do deserto que só florescem uma vez a cada vários anos, quando as condições são exatamente perfeitas, e as condições agora, para você, estão se alinhando de uma forma que eu raramente vejo. Os planetas que governam sua casa de recursos, de talentos ocultos, de riqueza herdada e construída, estão formando aspectos que favorecem movimentos ousados. Decisões que antes pareciam arriscadas demais agora carregam uma proteção invisível, como se o próprio universo estivesse dizendo: vai, eu estou segurando a rede. Isso não significa que você deve agir de forma imprudente. Significa que aquela ideia que você tem guardado, aquele projeto que você adia há meses, aquela conversa que você precisa ter sobre dinheiro, esse é o momento. A janela está aberta. E Escorpião, janelas assim não ficam abertas para sempre. A diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive muitas vezes se resume a uma única decisão tomada no momento certo. E esse momento é agora. Fase 5. Existe um padrão que se repete na vida de quase todo escorpião quando o assunto é dinheiro. E é um padrão que precisa ser quebrado para que a verdadeira prosperidade possa entrar. Esse padrão é o seguinte: você trabalha intensamente, se dedica com uma profundidade que poucos signos conseguem igualar, e no momento em que as coisas começam a dar certo, no exato momento em que a abundância começa a se aproximar, algo dentro de você recua, como se houvesse uma voz antiga dizendo que você não merece, que isso não pode durar, que a alegria sempre vem seguida de queda, e essa voz, Escorpião, não é sua. Ela pertence a memórias que nem sempre são suas, a experiências de gerações passadas que carregaram a crença de que abundância e segurança não podem coexistir. Mas eu preciso que você ouça isso com toda a atenção do seu ser. Essa crença é uma mentira bem contada, repetida tantas vezes que parece verdade, mas não é. A prosperidade que está vindo agora traz consigo a oportunidade de quebrar esse ciclo, de ser o primeiro da sua linhagem a receber abundância sem medo, sem culpa, sem a necessidade de sabotar o próprio sucesso. Esse é o seu momento de reescrever a história, não apenas a sua, mas a de todos que vieram antes e não tiveram essa chance. Fase 6. Quando uma semente é plantada no solo, ela não cresce imediatamente. Primeiro ela precisa se adaptar ao ambiente. Suas raízes precisam encontrar água, precisam contornar pedras, precisam se fortalecer no escuro antes de qualquer broto aparecer na superfície. E durante todo esse tempo, quem olha de fora não vê nada, vê apenas terra, silêncio, aparente inação, mas por baixo, um universo inteiro de atividade está acontecendo. E é exatamente assim que a prosperidade funciona na vida de um escorpião. Ela não é do tipo que aparece primeiro para depois se solidificar. Ela se solidifica primeiro nas camadas mais profundas, e só então se revela ao mundo. Você pode estar nesse momento exato, nessa fase onde tudo parece parado por fora mas por dentro algo monumental está sendo construído. E eu sei que a paciência não é fácil quando você sente a urgência de ver resultados, quando as contas chegam e a ansiedade aperta. Mas eu preciso que você confie no processo, porque o que está sendo preparado para você não é um broto qualquer, é uma árvore que vai dar frutos por décadas. Cada dia de espera está fortalecendo as raízes do que virá. E quando essa prosperidade finalmente romper a superfície, ela vai ser tão sólida, tão real, tão profundamente enraizada, que nenhuma tempestade vai conseguir derrubá-la. Escorpião, confie no tempo das coisas que crescem no escuro, porque é ali que moram as transformações mais poderosas. Fase 7. Há uma verdade sobre a prosperidade que só quem já atravessou noites escuras consegue entender de verdade. E Escorpião, você atravessou muitas, mais do que a maioria das pessoas ao seu redor pode imaginar. E cada uma dessas noites deixou em você algo que agora se torna sua maior vantagem. Uma intuição afiada como lâmina. A capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas. A habilidade de permanecer firme quando tudo ao redor está desmoronando. Essas não são apenas qualidades de personalidade, são ferramentas de prosperidade, as mais valiosas que existem. Porque qualquer pessoa pode ganhar dinheiro quando as condições são favoráveis, mas construir riqueza verdadeira durante tempestades, isso é algo que poucos conseguem. E você, Escorpião, já provou que consegue. Cada vez que você se levantou depois de uma queda, cada vez que recomeçou do zero sem perder a essência de quem você é, você estava treinando para este momento. O momento em que toda essa resiliência se transforma em prosperidade concreta, palpável, real.
Não é coincidência que você esteja ouvindo isso agora. O universo tem uma forma muito particular de entregar mensagens para quem está pronto para recebê-las. E se essa mensagem chegou até você, é porque você está mais pronto do que imagina. Fase 8. Existe algo se movendo na sua vida profissional que ainda não tomou forma definida, mas que carrega um potencial extraordinário. Pode ser uma oportunidade que está se desenhando silenciosamente, uma mudança de posição, um convite inesperado, ou até mesmo uma ideia que nasceu dentro de você e que insiste em não ir embora. Preste atenção nessas sementes, porque elas não surgiram por acaso. O universo não planta desejos no coração de alguém sem também preparar o caminho para que eles se realizem. A questão nunca foi se a oportunidade viria. A questão sempre foi se você estaria pronto quando ela chegasse. E depois de tudo o que você passou, depois de todas as transformações que moldaram quem você é hoje, a resposta é clara. Você está pronto, mais do que pronto. Você está equipado com uma sabedoria que não se aprende em livros. Uma sabedoria que nasce da experiência vivida, dos erros transformados em aprendizado, das dores convertidas em força. Essa combinação, essa alquimia que só um escorpião consegue realizar, é exatamente o que o próximo capítulo da sua vida exige. Não tenha medo do que está por vir, tenha expectativa. Porque o que está se formando nos bastidores da sua existência tem o poder de redefinir tudo o que você achava que sabia sobre o seu próprio potencial. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Fase 9. Escorpião, vou te falar sobre algo que está acontecendo nas suas finanças que talvez você ainda não tenha percebido completamente. Existe um realinhamento acontecendo, como se as peças de um quebra-cabeça que estavam espalhadas há anos finalmente começassem a encontrar seus lugares. Dívidas que pareciam intermináveis podem começar a diminuir de formas inesperadas. Fontes de renda que estavam bloqueadas podem se desobstruir, e oportunidades de multiplicar o que você tem podem aparecer em lugares que você nunca pensou em olhar. Isso não é pensamento mágico. É o resultado natural de toda a energia que você investiu em se transformar. Porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor é obrigado a se reorganizar para refletir essa mudança. É uma lei tão natural quanto a gravidade, tão inevitável quanto a primavera depois do inverno. E o inverno da sua vida financeira está chegando ao fim. Os primeiros sinais do degelo já podem ser sentidos. Aquele peso que você carregava no peito quando pensava em dinheiro está ficando mais leve. Aquela sensação de que nunca seria suficiente está perdendo força. Porque algo novo está nascendo no lugar, uma confiança que vem de dentro, uma certeza quieta de que você é capaz de criar a vida que deseja. E essa certeza, Escorpião, vale mais do que qualquer quantia no banco, porque é dela que nasce tudo o mais. Fase 10. Preciso falar sobre algo que muitos ignoram quando o assunto é prosperidade, e que para Escorpião é absolutamente fundamental. A energia das suas relações afeta diretamente o fluxo de abundância na sua vida. Pense numa floresta. Nenhuma árvore próspera sozinha. Ela depende do solo que é enriquecido pelas folhas que caem de outras árvores, das raízes que se entrelaçam no subterrâneo compartilhando nutrientes, do ecossistema inteiro funcionando em harmonia, e a sua prosperidade funciona da mesma forma. As pessoas ao seu redor, as conexões que você mantém, os relacionamentos que nutre ou negligência, tudo isso influencia diretamente na forma como a abundância chega até você. E neste momento, o universo está reorganizando suas conexões. Pessoas que drenavam sua energia estão naturalmente se afastando, e novas conexões, pessoas que vibram na mesma frequência de crescimento que você, estão começando a aparecer. Não resista a esse processo, mesmo que doa ver certas pessoas se distanciarem. Porque cada espaço que se abre nas suas relações está sendo preparado para receber alguém que vai impulsionar sua jornada de prosperidade. Alguém que vai ver em você o que você às vezes tem dificuldade de ver em si mesmo. O potencial ilimitado que mora debaixo dessa camada de proteção que você construiu ao longo dos anos. Deixe essas novas conexões entrarem, porque elas fazem parte do plano maior que está se desdobrando na sua vida. Fase 11. Existe uma força dentro de todo Escorpião que é frequentemente mal compreendida pelo mundo. Uma intensidade que assusta quem não tem profundidade suficiente para entendê-la. E essa mesma intensidade, essa mesma capacidade de sentir tudo com uma força que outros signos não conseguem sequer imaginar, é exatamente o que vai te levar ao próximo nível de prosperidade. Porque riqueza verdadeira não é construída por pessoas mornas, não é alcançada por quem faz as coisas pela metade, ela pertence àqueles que se entregam por inteiro, que mergulham fundo, que não têm medo de ir onde outros recuam. E Escorpião,
Essa é a sua natureza. Você não foi feito para a superfície. Você foi feito para as profundezas. E é nas profundezas que os tesouros mais valiosos estão escondidos. Pense nos mergulhadores que buscam pérolas no fundo do oceano. Eles precisam descer onde a pressão é imensa, onde a escuridão é total, onde o medo testa cada fibra do seu ser, mas é lá embaixo, e somente lá embaixo, que as pérolas são encontradas. A prosperidade que está reservada para você não está na superfície onde todo mundo procura. Ela está naquele lugar profundo que só você tem coragem de acessar, e essa coragem, essa disposição de mergulhar no desconhecido, é o que vai separar você de todos os outros que ficam na margem, esperando que a riqueza flutue até eles. Escorpião, mergulhe, porque o que está esperando por você no fundo é mais valioso do que qualquer coisa que você já encontrou. Fase 12. Quero que você preste atenção nos seus sonhos durante as próximas semanas. E não estou falando apenas dos sonhos que você tem enquanto dorme. Estou falando dos desejos que aparecem nos momentos mais silenciosos do seu dia. Aqueles pensamentos que surgem quando você está dirigindo sozinho. Ou quando a água quente do banho relaxa sua mente. Ou nos minutos antes de adormecer quando as defesas baixam e a verdade fala mais alto. Esses desejos, essas visões que insistem em aparecer. Elas não são fantasias vazias, são mapas, são coordenadas que o universo está te entregando para que você saiba exatamente para onde caminhar. Escorpião tem uma conexão com o invisível que poucos signos possuem. Você sente coisas antes que aconteçam, sabe verdades antes que sejam reveladas, e essa intuição está agora apontando para uma direção muito específica de prosperidade. Confie nela, mesmo que a lógica diga o contrário, mesmo que as pessoas ao seu redor não entendam. Porque a sua intuição já provou mais vezes do que você pode contar que ela sabe coisas que a mente racional ainda não processou. Esse é o seu superpoder, e na fase que está por vir, ele será mais importante do que qualquer estratégia financeira convencional. Os sonhos estão te mostrando o caminho, cabe a você ter a coragem de segui-los. Fase 13. Algo que precisa ser dito com toda clareza: a prosperidade que está chegando para você não é um acidente, não é sorte, não é coincidência. É uma consequência direta de quem você escolheu se tornar. Cada vez que você escolheu a verdade quando a mentira seria mais fácil. Cada vez que você se recusou a aceitar migalhas quando sabia que merecia o banquete inteiro. Cada vez que você enfrentou seus próprios demônios ao invés de projetá-los nos outros, você estava depositando moedas num banco que o universo administra com perfeição. E agora, esse investimento está amadurecendo, está gerando retornos que vão muito além do financeiro, embora o financeiro também esteja incluído. Porque prosperidade para Escorpião nunca foi apenas sobre dinheiro, foi sempre sobre poder, não o poder de controlar os outros, mas o poder de controlar a própria vida, o poder de dizer não quando todo mundo diz sim, o poder de se levantar quando tudo diz para ficar no chão, o poder de transformar veneno em remédio, cinzas em fênix, fim em recomeço. E esse poder está atingindo um nível novo dentro de você, um nível que vai se manifestar em todas as áreas da sua existência, incluindo a material. Prepare-se, porque o que você plantou em dor está prestes a florescer em abundância. Fase 14. O universo tem uma memória perfeita. Ele não esquece nenhum ato de coragem, nenhum momento de fé no escuro, nenhuma lágrima derramada em silêncio. E Escorpião, o universo se lembra de tudo o que você passou, de cada noite em que o sono não veio porque a preocupação era maior, de cada vez que você sorriu para o mundo enquanto por dentro estava despedaçado, de cada sacrifício que ninguém viu e ninguém agradeceu. Tudo isso está registrado, e tudo isso está sendo convertido em algo tangível agora. Pense numa barragem que coleta água durante anos, gota por gota, chuva por chuva, e chega um momento em que o volume acumulado é tão grande que precisa ser liberado, não por escolha, mas por necessidade, porque a abundância, quando atinge uma massa crítica, não pode mais ser contida, ela precisa fluir, precisa se manifestar, precisa encontrar expressão no mundo físico. E você está chegando nesse ponto, nesse momento onde tudo o que foi acumulado em silêncio começa a transbordar em forma de oportunidades, de recursos, de encontros providenciais, de portas que se abrem sem que você precise bater. Esse transbordamento não é apenas possível, ele é inevitável, porque a quantidade de energia que você investiu na sua própria transformação já ultrapassou o ponto de retorno. Agora, a única direção possível é para frente, e para cima. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião, e também, se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora, continuando. Fase 15. Existe um aspecto da prosperidade que quase ninguém discute, e é talvez o mais importante de todos, especialmente para você. Escorpião, estou falando da prosperidade emocional, da riqueza interior que se manifesta como paz,
como clareza, como a capacidade de dormir tranquilo sabendo que você está no caminho certo. Porque de que adianta ter milhões na conta se você não consegue desfrutar de um pôr do sol sem que a ansiedade tome conta? De que adianta conquistar o mundo se você perde a si mesmo no processo? E é aqui que você tem uma vantagem que poucos reconhecem. Escorpião é o signo da transformação total. Você não busca a riqueza pela metade. Quando você próspera por inteiro, corpo, mente, espírito, relações, propósito, tudo junto, tudo integrado. E essa prosperidade integral é exatamente o que está sendo preparada para você. Não vai ser apenas um aumento de salário ou um negócio bem-sucedido. Vai ser uma elevação completa do seu padrão de existência. Como se você subisse de andar num edifício e de repente a vista fosse completamente diferente, o ar mais limpo, a perspectiva mais ampla. Os problemas que pareciam enormes vistos de baixo se revelam pequenos quando observados de cima. Essa mudança de perspectiva já está em andamento. Você pode senti-la nos momentos em que coisas que antes te perturbavam profundamente agora parecem menos importantes. Isso não é indiferença, é evolução. E a evolução sempre traz prosperidade consigo. Fase 16. Quero que você faça algo por mim agora. Quero que você feche os olhos por um instante, apenas um instante, e se permita imaginar como seria a sua vida se todas as limitações financeiras que você conhece simplesmente desaparecessem. Não estou pedindo que você fantasie de forma irresponsável. Estou pedindo que você sinta, com toda a profundidade que um escorpião consegue sentir, como seria acordar sem aquele peso, sem aquela preocupação constante, com a liberdade de escolher. Como usar seu tempo, sua energia, sua vida. Sinta isso no corpo, na respiração, nos músculos que relaxam quando a tensão vai embora. Porque esse sentimento, essa vibração que você acaba de acessar, não é um sonho distante, é um ensaio para o que está por vir. O corpo precisa se acostumar com a abundância antes que ela chegue, precisa criar espaço para recebê-la. E quando você se permite sentir prosperidade antes de vê-la materializada, você está literalmente preparando o terreno para que ela se manifeste. É como preparar o solo antes de plantar, afufar a terra, remover as pedras, adicionar os nutrientes, para que quando a semente chegar, ela encontre as condições perfeitas para germinar. Escorpião, prepare o solo, porque as sementes já estão a caminho, e elas são maiores e mais abundantes do que qualquer coisa que você já plantou antes. Fase 17. Há algo profundamente significativo acontecendo com a energia de Plutão em relação ao seu signo neste período, e para quem não sabe, Plutão é o regente de Escorpião. O que significa que as transformações que esse planeta governa afetam você de forma mais intensa e direta do que qualquer outro signo, e neste momento, Plutão está ativando áreas da sua vida que estão diretamente ligadas a recursos compartilhados, heranças, investimentos, e tudo aquilo que cresce quando é colocado em terreno fértil. Isso pode significar muitas coisas. Pode significar que um investimento antigo finalmente começa a dar frutos, que uma herança ou recurso inesperado se manifesta, que uma parceria financeira se revela extremamente lucrativa, ou que suas próprias decisões financeiras dos últimos meses começam a gerar resultados visíveis. Qualquer que seja a forma, o resultado é o mesmo: crescimento, expansão, multiplicação, como um jardim que foi regado fielmente durante todo o inverno e que agora, com os primeiros raios de sol mais quentes, começa a explodir em cores e vida. Escorpião, o inverno foi longo, eu sei, mas os primeiros brotos já estão rompendo a terra, e o que vai florescer a partir daqui vai ser tão bonito que vai fazer cada dia de espera ter valido a pena, cada um deles. Fase 18. Preciso que você entenda algo sobre o momento que está vivendo. Você está numa encruzilhada, e não no sentido negativo da palavra, mas no sentido mais poderoso. Está num ponto onde os caminhos se dividem, e a direção que você escolher nos próximos dias e semanas vai determinar a forma como os próximos anos da sua vida vão se desdobrar. Um caminho é o da repetição. Continuar fazendo o que sempre fez, pensando como sempre pensou, esperando resultados diferentes com as mesmas ações. E o outro caminho, o que está se iluminando diante de você agora, é o da transformação radical. É o caminho onde você decide que o passado não define o futuro, onde você pega toda essa intensidade que carrega dentro de si e a canaliza para construir algo extraordinário, não algo medíocre, não algo aceitável, mas algo que reflita a verdadeira magnitude do que você é capaz. Escorpião, você não nasceu para a mediocridade, você nasceu para as profundezas e para as alturas, para os extremos que assustam os tímidos e inspiram os corajosos, e a prosperidade que está no segundo caminho é do tipo que honra essa natureza, é abundância com significado, é riqueza com propósito, é poder com responsabilidade. Escolha o segundo caminho, porque ele foi construído especificamente para você. Cada pedra foi colocada pensando nos seus passos, cada curva foi desenhada para revelar exatamente o que você precisa ver no momento certo.
Fase 19. Deixe-me te contar algo sobre o perdão e a prosperidade, porque para Escorpião, esses dois estão mais conectados do que a maioria imagina. Cada mágoa que você carrega, cada ressentimento que guarda, cada pessoa que você não conseguiu perdoar, funciona como uma âncora presa ao seu potencial de abundância. Não porque o universo esteja te punindo por sentir raiva, mas porque a energia que você usa para manter viva uma ferida é a mesma energia que poderia estar sendo usada para criar algo novo. É como ter um cano de água com vários furos. A água que deveria chegar com força total ao seu jardim se perde pelo caminho. E o jardim nunca recebe o suficiente para realmente florescer. Cada perdão que você oferece, não pelo outro, mas por você mesmo, é como reparar um desses furos. E quanto mais furos você repara, mais energia flui na direção certa, e o jardim finalmente recebe o que precisa para explodir em vida. Escorpião, eu sei que perdoar não é fácil para você, eu sei que sua memória é longa e que certas feridas parecem imperdoáveis, mas a prosperidade que está tentando chegar até você precisa de espaço, precisa que você solte o peso que está carregando, não para beneficiar quem te machucou, mas para libertar a si mesmo. Porque enquanto você segura a mágoa, é você quem permanece preso. E a abundância não entra em prisões, ela só floresce em espaços livres. Liberte-se e veja o que acontece quando toda essa energia finalmente se volta para a criação ao invés da destruição. Fase 20. Escorpião, chegamos ao final deste vídeo, mas não ao final da sua jornada. Na verdade, estamos apenas no começo, porque tudo o que foi dito aqui, cada palavra, cada fase, cada mensagem, foi apenas uma amostra do que o universo tem reservado para você. A prosperidade que está se formando nos bastidores da sua vida é maior do que qualquer coisa que caiba num vídeo. Maior do que qualquer coisa que eu possa descrever com palavras. Ela é do tamanho da sua capacidade de acreditar nela. E Escorpião, se existe um signo no zodíaco que tem a capacidade de acreditar no impossível e transformá-lo em real, esse signo é você. Você que passou por transformações que destruiriam a maioria das pessoas e saiu mais forte do outro lado. Você que carrega dentro de si a sabedoria de quem já morreu e renasceu incontáveis vezes nesta mesma vida. Você que sabe como ninguém que a escuridão não é o fim, é apenas o lugar onde as estrelas se tornam visíveis. A prosperidade está chegando. Ela já está mais perto do que você imagina. E quando ela finalmente se revelar por completo, você vai olhar para trás e entender que cada momento difícil foi um degrau. Cada lágrima foi uma semente. Cada noite escura foi véspera de um amanhecer mais bonito. Confie em quem você é. Confie no que está por vir. E acima de tudo, confie que você merece cada gota de abundância que está a caminho. Porque Escorpião, você merece. Sempre mereceu. E finalmente, o universo está pronto para provar isso a você. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.